Oi, turma. No livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 25, Jesus, Esperança e Paz para a Terra. Na terceira parte. Quando andava por entre os escombros, deparei com um jovem de 15 anos que gritava muito, tendo na cintura 2 revólveres. Aproximei-me e reparei estar ele todo arrebentado. Desejei prestar-lhe ajuda, mas ele segurou mais fortemente as armas quando me viu, pois já se encontrava semi-desprendido. O que deseja? Perguntou rispidamente. Ajudar-lhe, respondi. Antes, guarde as minhas armas, não posso perdê-las, elas são o meu material de trabalho. Irmão, no mundo espiritual, a única arma que usamos é a prece. Carola, hein? Não, sou um filho de Deus em trabalho. Nisso, deu um grito e vi o seu perispírito encontrando dificuldade em se separar do físico. O técnico presente tudo fazia, mas cada vez mais o corpo material reclamava a companhia do duplo e do perispírito. Acompanhei o olhar do técnico e pude perceber que um grupo de espíritos vingativos usando a força mental não queria que o jovem deixasse o físico, desejando que ele sofresse muito, pois aquele corpo não estava mais em condições de alojar o seu espírito. Eu e o técnico oramos juntos e eles, revoltados, gritavam: "Deixe esse bandido, ele é nosso. Fomos assassinados por ele e hoje vamos recebê-lo." Por mais que eu e o Lívio fizéssemos, não conseguíamos afastá-lo do corpo físico. Eram muitos os espíritos e vinham em busca do garoto que, quando conseguiu divisá-los, também os xingou. No momento em que eles se aproximavam, nosso grupo reuniu-se em oração e eles saíram correndo. Pudemos então levá-lo para o comboio. O garoto me perguntou mais uma vez: "Onde estão minhas armas? Vou precisar delas para me defender desses bandidos." Não respondi. Logo ele recebeu o socorro dos samaritanos de Jesus. Voltei para junto do Lívio para prestar auxílio a outras vítimas e constatei que cada caso é um caso, pois não existem desencarnes iguais. Ficamos algumas horas ainda, depois partimos para o departamento do trabalho, onde prestamos contas das tarefas realizadas. Depois disso, fomos dispensados por 2 dias. Aproveitei para curtir a vovó, a minha casa, enfim, o mundo onde vivo. Mas não tardei a me dirigir à universidade, onde busquei o teatro vivo. Com que alegria reencontrei João e Corina. Eles me cumprimentaram pela disposição aos estudos. Falei que sou grato à minha mãe e a todos os meus leitores que muito me ajudam a trilhar o caminho de Jesus. Despedimo-nos, pois ambos tinham de dar aulas. Abracei-os com carinho, eles me fitaram com um olhar tão belo que as lágrimas afloraram em meus olhos. Nisso, Sara deparou-se comigo. "Luiz, o que aconteceu? Está triste?" "Sim, triste, muito triste. O meu coração é um mar de saudade." "Não acredito. Está com saudade de João e Corina?" "Estou com saudade de tudo de bom que já me aconteceu. João e Corina, há pouco os reencontrei." Nisso entramos. O perfume de rosas deu-nos as boas-vindas. Sentei em minha cadeira e orei por algum tempo até o início da aula. Todo o tempo que Jesus passou em Jerusalém foi vigiado por espias. Os sacerdotes estavam atentos para desmoralizá-lo a qualquer momento, mas Jesus sempre dizia: "A minha doutrina não é minha." João capítulo 7, versículo 16, 36, 40, 53, capítulo 8, versículo 1, 11, e Jesus passava por eles deixando um rastro de dignidade. Nesse momento recordei-me dos espíritas que deveriam mirar-se no mestre para serem respeitados. De nada adianta bater no peito e dizer-se espírita quando os seus atos não são dignos de um cristão. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Quantos religiosos julgam-se os donos da verdade? Diante de nós desenrolou-se toda a trama para matar Jesus. Percebemos que Deus não força o homem a crer nele. O homem tem de fazer a escolha. Perante ele está a luz e a treva, a verdade e o erro. Ante nossos olhos, Jesus adentrou o pátio do templo para a festa dos tabernáculos. No centro do pátio erguiam-se 2 altos pilares, sustentando a iluminação. Quando acendiam as lamparinas, Jerusalém banhava-se de luz. A multidão cantava e dançava.
Pela manhã o sol brilhava sobre o Monte das Oliveiras, e seus raios incidiam em ofuscante claridade no mármore dos palácios, fazendo rebrilhar o ouro das paredes do templo. Jesus olhou tudo aquilo e disse: Eu sou a luz do mundo. Os fariseus julgaram que o Cristo estava provocando o sinédrio. À medida que se aproximava o término da missão do Cristo, alterava-se sua maneira de trabalhar. Antes evitava aglomeração, agitação e publicidade, mas agora ele tinha pressa, e ali no templo de Jerusalém, Jesus foi a voz de Deus, pouco se importando com aqueles que não criam nele. A gente continua amanhã esse daqui. Ó, gente, primeiro, né, a situação do rapazinho com a arma na mão. Foi tentado ajudar ele, mas ele ainda muito relutante, acreditando que a arma seria a sua proteção, ou seja, mostra bem claro uma pessoa hiper mega materialista, né? Porque todos nós, com o mínimo de conhecimento que nós temos sobre Jesus, sobre Deus, divindade, religiosidade, a gente acredita que a melhor arma não seja uma arma física, mas sim a prece. Essa é a maior arma que nós temos. Então, em momento nenhum, o rapaz cogitou a ideia de uma prece, de uma oração. Então, a gente vê que na sua vivência, ele é uma pessoa extremamente materialista. Sendo materialista, a espiritualidade não esclarece no momento da sua morte, no seu desencarne. Então, ele é socorrido, ele é tratado, e à medida de que ele for despertando, aí vai se dando um pouco do conhecimento que é necessário para que ele acorde, né, para que ele sinta a necessidade de aprender aquilo que ele não aprendeu ainda. Enfim, então esse caso do garoto, o Luiz ele coloca pra gente, né, cada desencarne realmente, cada caso é um caso, não existe um igual ao outro. E aí quando ele vai para o teatro vivo, mostra a passagem de Cristo, onde Cristo sempre foi muito, né, reservado aos seus amigos, às pessoas necessitadas, tal, mas como já estava findando o seu processo aqui na Terra, a sua missão, ele tinha pressa, então ele começou a aglomerar pessoas, chamar várias pessoas para poder passar a sua palavra. E aqueles que estavam, né, no poder, os sacerdotes e todos aqueles que mandavam, né, na política daquela sociedade, eles se sentiam ameaçados pelas palavras do Cristo em aglomerações. Isso despertava nas pessoas como se Cristo fosse, como se ele fosse querer tomar o poder dos poderosos, né? E cada qual, dentro desse processo político, religioso, eles se sentem o dono da verdade. Eles não gostavam de maneira nenhuma ser ameaçados nessa autoridade que eles possuíam, porque tendo autoridade eles tinham poder sobre o povo. E Jesus estava cutucando essas onças, né? Então eles se sentiam tão ameaçados que eles estavam vendo formas de pegar Jesus pelo calcanhar e punir. Ah, não, nós vamos mostrar que esse cara é uma farsa. Mas só que a gente não pode atacar ele diretamente porque o povo está seguindo ele, o povo está gostando dele. Ele está realmente sendo algo que pode prejudicar o governo atual e a religião daquela época, né? Os religiosos da época. Então eles iam pelas bordas, né? Buscando Jesus pelas bordas. E Jesus o tempo todo levando a verdade, levando o amor, não se importando com os doutores da lei, nem com os senadores e as autoridades ali daquela sociedade, né? Jesus não estava ali para competir a política, o poder. Ele só estava ali mesmo para direcionar um povo que estava se perdendo moralmente. Então, essa trama em cima de Cristo, buscando, né, o calcanhar de Aquiles dele para poder abocanhar Cristo, mostra bem a baixa evolução desse povo, né? Era conhecimento supérfluo, era um conhecimento religioso de conveniência, né? Utilizando palavras do Velho Testamento a benefício próprio.
não para beneficiar uma sociedade, não para desenvolver de verdade a religiosidade de um povo. Então a gente mostra o quanto isso é perigoso quando fica centrado em poucas mãos, né? Todos os lugares onde o poder religioso, o poder de fala está centrado numa pessoa, num grupo de pessoas, nós temos que desconfiar, né? Nós temos que estudar aquelas palavras, nós temos que estudar aqueles atos, aquelas decisões que são tomadas, porque geralmente não é em favor de uma massa, mas sim de poucos. E isso está aí na nossa sociedade de hoje. A gente vê que para aumentar o salário mínimo da população, entra em votação depois de quase 3 anos de um determinado governo, depois quando o outro governo vem, demora 3, 4 anos para poder votar novamente, mas quando é do salário dos próprios governantes, a votação é feita de madrugada, ninguém vê e no outro dia já foi dado. Então, onde houver a concentração de poucas pessoas em razão de dar ordens à massa, nós temos sempre que ter esse desconfiômetro, né? Nós temos que abrir a nossa mente sabendo que maldito o homem que acredita no homem. Está lá, é bíblico. E nós temos que ter essa noção. Eu não posso acreditar fielmente naqueles poucos que estão dominando naquele momento aquela sociedade. Eu tenho que ver quais são as intenções daqueles caras, eu tenho que estudar o que eles estão fazendo. Se eu deixar as coisas irem, né, como diz aquela música, né, deixando a vida me levar, ela realmente vai me levar, vai ser um tsunami. Então nós temos que abrir nossos olhos diante dessas situações. Sejam elas religiosas, políticas, econômicas, sejam elas da área que for, né? No nosso trabalho, na nossa família, sempre tem aqueles que querem ter o poder da palavra. O poder da palavra vem de acordo com o poder do conhecimento. Então, o conhecimento liberta. Isso os grandes filósofos antigos já diziam, né? Conhece-te a ti mesmo, procura conhecer tudo em tua volta, reflete, né? Para isso que existe a palavra reflexão, para que você possa estar degustando o conhecimento, vendo o que é bom, filtrando para você, o que não é, você descarta, utilizar esse conhecimento para você, para o bem comum. É isso que nós temos que aprender no decorrer desses estudos, né? Que nós não podemos ficar presos à opinião de certas pessoas em razão de uma massa, que vai ter pessoas o tempo todo querendo direcionar nossas vidas, dar pitaco nas nossas vidas, dar ordem nas nossas vidas, isso é o tempo todo. Você pega a internet hoje, tá cheio de sacerdote, tá cheio de pessoas, doutores da lei, doutores do conhecimento, todo mundo sabe tudo, né? Eu tô aqui estudando e tentando desvendar um pouquinho daquilo que eu consigo compreender e passar. Mas em maneira nenhuma aquilo que eu compreendo e passo é a verdade, porque é a minha compreensão, é a minha interpretação. Ninguém pode ir pela minha cabeça. Toda vez que eu estou fazendo algum tipo de comentário em grupo, depois dos vídeos, sempre tem aqueles comentários em grupo, principalmente no TikTok, que eu achei que não ia dar, deu, né? Tem lá sempre 20, 25 pessoas me esperando pra gente comentar sobre os vídeos. E os comentários eu sempre falo, gente, eu não sou dona da razão, não. Pelo contrário, eu tô aprendendo, né? E aprendendo muito. Só que eu tô aprendendo sozinha. Então eu gosto que quando alguém comenta, quando alguém coloca a sua posição, porque é uma troca, né? Tem coisas que eu não tô vendo, a outra pessoa tá, então a gente troca. E nem sempre foi assim. Eu também já fui aquela doutora do sabe tudo, né? Eu é que sei e acabou, é do meu jeito e acabou. E eu tô mudando essa postura, porque à medida que você vai aprendendo que você não sabe tudo, que você não é o doutor da lei, que você não tem condições de sustentar aquilo que você acha que é certo perante outros que acham que é errado, então essas reflexões que você vai tendo, elas vão te mostrando que você está no caminho do aprendizado, mas que você ainda não sabe muita coisa não. E isso gera pra gente um sentimento de humildade.
porque a gente percebe que tem sempre mais realmente para aprender. E isso é gratificante, dá uma felicidade, dá uma leveza, porque quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente se torna uma pessoa pesada. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu tô falando, é só eu que tenho razão, né? Eu brinco hoje eu brinco sobre isso com as pessoas, eu falo, você vai ter que fazer aquilo que eu tô mandando, eu tô certa, e se eu não tô certa, você tá errado. Hoje eu brinco com isso, mas eu não fui assim a vida inteira, não foi brincadeira. Eu fui uma pessoa bem intolerante, né? Então, eu reconheço que é libertador quando você compreende que você não é o dono da razão. É muito gratificante. Mesmo que eu tenha meus 53 anos, eu não acho que está tão tarde, porque eu tenho eternidade para o meu espírito. Para essa vida eu aprendi tarde, mas para uma próxima eu já estou indo melhor. Então, a nossa ideia de reencarnar é justamente essa, da gente ir cada vez mais agregando conhecimento, se libertando de algumas coisas que estão enraizadas devido à nossa inferioridade espiritual e que com o passar do tempo a gente vai realmente se desfazendo, porque a gente vai vendo que é só peso que a gente carrega sem necessidade alguma, deixando de fazer parte de grupos de pessoas às vezes por não ter compatibilidade de ideias, porque nós queremos impor as nossas ideias. E isso é sofredor. Então, já que não aprendeu pelo amor, você acaba aprendendo pela dor. E aqui nesse período, assim como hoje na internet tá cheio, né, de doutores da lei, doutores do sabe tudo, você liga vídeo, o cara tá dando receita de tudo, desde aquilo que você vai comer, aquilo que você vai beber, aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai acreditar, aquilo que ele julga que é certo, você pega como certo para você. Então, hoje na internet você é um campo minado, cheio de gente que sabe tudo, que direciona tudo. E naquela época não era tão cheio de gente assim, porque era um grupo pequeno que mandava numa grande população. Jesus veio quebrar tudo isso e falar, não, vocês estão tudo aqui para aprender, são tudo criança ainda, são tudo imaturo ainda, vocês não sabem da grandeza que vem, né? Vocês ainda não sabem de onde eu venho e vocês não sabem para onde vocês vão. O dia que vocês entenderem que vocês estão em progresso, que a humildade recair sobre as suas almas, vocês vão aprender muito mais. Então é isso. A passagem de Cristo é para isso. Vamos aprender com ele, né?